O tempo é uma corrente invisível, uma sentença inevitável que nos empurra, sem piedade, em direção ao fim. Tentamos prendê-lo em fotografias, em palavras rabiscadas às pressas, em diários esquecidos. Mas tudo o que conseguimos é um eco pálido do que já foi. Edgar Vasquez sabia disso melhor do que ninguém. Dono da loja Sombras do Tempo. Seu ofício não era apenas vender antiguidades, mas resgatar fragmentos de histórias perdidas. Cada objeto possuía uma alma, uma memória gravada em sua superfície pelo toque de mãos que já haviam se desfeito em pó. Mas, entre todos os artefatos que passaram por suas mãos, nenhum o assombrou tanto quanto aquele relógio. Um relógio de bolso, de ouro fosco e frio ao toque, cujo vidro não refletia seu rosto, mas algo que se movia distante, como se estivesse do outro lado do tempo. Ele não deveria tê-lo comprado, mas há certas coisas que escolhem seus donos e não o contrário. O vendedor que lhe entregou o relógio não tinha nome, nem sombra, nenhum passado que pudesse ser rastreado. Apenas estendeu a mão e, em um toque que oscilava entre um sussurro e um eco, disse: "Este relógio não mede o tempo, ele cobra por ele." Edgar riu, achando que se tratava de um truque barato para aumentar o valor da peça. Mas, ao segurar o objeto, sentiu um arrepio escorrendo pela espinha, como se algo frio e antigo tocasse seu âmago. O tempo dentro da loja pareceu desacelerar. Os ponteiros do grande relógio de parede moviam-se como se estivessem imersos em um líquido espesso e invisível. Ele ignorou a sensação, pagou o preço pedido e levou o artefato consigo. Naquela noite, deitado em sua cama, segurando o relógio entre os dedos, sentiu que sua vida havia tomado um rumo do qual não havia mais retorno. Os dias passaram e Edgar estudou o relógio com obsessão. Nenhum mecanismo parecia movê-lo, nenhuma engrenagem trabalhava por trás de sua fachada impecável, até que, num impulso, girou a coroa. No instante seguinte, o ar ao seu redor tremeu, como se o próprio espaço tivesse sido dobrado sobre si mesmo. Ele não desmaiou, não perdeu a consciência, mas sentiu uma vertigem agoniante, uma sensação de ser puxado por fios invisíveis em todas as direções. Quando piscou, estava em um cenário que reconheceu imediatamente, 20 anos no passado. O ar cheirava diferente, o mundo tinha uma tonalidade mais viva, e ali, diante dele, estava Helena, a mulher que havia deixado partir sem lutar. Seu coração se apertou como uma mandíbula de aço ao vê-la prestes a embarcar no taxi que a levaria para longe
de sua vida. O relógio lhe dava uma chance de corrigir seu maior erro. Edgar correu, segurou-lhe a mão e implorou que ficasse. Helena hesitou. Seus olhos brilharam com um reconhecimento doloroso, como se de alguma forma ela soubesse que algo não estava certo. Mas ela ficou. E com isso, o tempo se reescreveu. Quando Edgar despertou de volta ao presente, sentiu um peso insuportável sobre os ombros. Levantou-se trêmulo e foi até o espelho. Um choque brutal percorreu sua espinha. Seu rosto estava diferente. Linhas finas que não estavam ali antes se aprofundaram. Fios prateados serpenteavam entre seus cabelos negros. Seu coração pulsava mais lento, pesado. Ele havia ganho um amor perdido, mas algo dentro dele fora ceifado para pagar essa mudança. Na noite seguinte, Edgar acordou com um sussurro vindo do canto escuro de seu quarto. O som não tinha origem, não tinha voz, apenas uma presença. O ar cheirava a metal oxidado e madeira úmida, como um cemitério antigo sob a chuva. Ele se levantou devagar, sentindo o peso do cansaço afundá-lo no chão, como se seus ossos tivessem sido tocados por chumbo. Ao tocar seu rosto, sua pele pareceu mais flácida, como se tivesse envelhecido mais alguns anos, desde a noite anterior. Mas o pior ainda estava por vir. Quando se virou para a porta, viu um vulto no espelho. Não era o seu reflexo, era algo alto, magro, com um rosto que oscilava entre formas indistintas, um mosaico de expressões arrancadas de rostos diferentes. A criatura sussurrava algo em um idioma que Edgar não compreendia, mas ele sentia cada palavra rastejando sob sua pele como vermes famintos. O medo o imobilizou. Sentiu os pelos da nuca se eriçarem, os pulmões se recusando a puxar ar. E então a coisa se moveu, com um arrastar lento e deliberado, aproximando-se. Antes que pudesse gritar, tudo desapareceu. O silêncio da madrugada voltou como se nada tivesse acontecido. Mas ele sabia que não estava mais sozinho. O relógio não apenas tomava sua juventude, ele estava trazendo algo que se alimentava do tempo roubado. Edgar tentou esquecer o que viu, tentou convencer-se de que era apenas um delírio, uma ilusão nascida do cansaço e da culpa. Mas a entidade não permitia que fosse ignorada. A cada noite, ele a via mais nitidamente, no reflexo das vitrines da loja, nas janelas dos prédios, nas sombras projetadas por postes solitários. Ela sempre estava lá, observando. Seus olhos, profundos como poços sem fundo, o fitavam com uma fome silenciosa. E então, uma noite, Edgar a ouviu.
cada mudança gera um novo arrependimento. E a cada arrependimento me fortalece. O pavor o dominou. Ele tentou se afastar do relógio, mas era tarde demais. O objeto já fazia parte dele, já tinha um vínculo com sua existência. Tentou escondê-lo, jogá-lo em um rio, destruí-lo com um martelo, mas, sem falhas, ele sempre retornava, repousando sobre sua mesa, limpo, intocado, como se jamais tivesse saído dali. E o pior, a cada nova tentativa de ignorá-lo, a entidade se aproximava mais. Seu sussurro se tornava mais nítido, sua presença mais tangível. Edgar já não dormia. Sentia o peso do tempo afundando sua carne, transformando-o em um espectro de si mesmo. O relógio não concedia milagres, apenas promessas vazias. Edgar percebeu isso tarde demais. A cada uso, sua vida se esvaía. Sua carne se tornava mais pálida, seus ossos pareciam implorar por descanso. Mas o pior não era o envelhecimento acelerado, era o terror, o peso esmagador da certeza de que, independentemente do que fizesse, a entidade o teria. Ele tentou barganhar, tentou pedir misericórdia para algo que não compreendia, mas tudo o que recebeu foi um sussurro gélido: você já é meu. Sem alternativas, decidiu usar o relógio uma última vez. Se voltasse ao dia em que o comprou, talvez pudesse impedir-se de tocá-lo e cair na armadilha. Mas quando girou a coroa, o mundo não se desfez. Em vez disso, tudo se apagou. Quando abriu os olhos, não havia mais presente, passado ou futuro. Apenas um vazio imenso, onde a entidade o esperava, estendendo-lhe a mão. Ali, na escuridão, a verdade lhe foi revelada. O relógio nunca lhe permitiria mudar o passado, apenas o iludia, permitindo que visse seus erros, experimentasse breves lampejos de redenção, antes de arrancar mais um pedaço de sua alma. O tempo não se curva à vontade dos homens, ele se vinga deles. E Edgar, agora apenas um vulto do que já foi, sentiu-se dissolver nas sombras, fundindo-se à entidade que ele próprio havia alimentado. A loja encontrou um novo dono, um jovem colecionador fascinado por relíquias, encantado pelo passado. E sobre sua mesa repousava um relógio dourado, esperando. O ciclo jamais termina. O tempo sempre cobra seu preço.